dirigir a Vossa Excelência, o senhor ministro, para fazer 3 perguntas simples e diretas, tá? Porque, infelizmente, da última vez que nos encontramos, o senhor não me respondeu. Antes, porém, é importante pontuar que Vossa Excelência indaga o deputado Eduardo Bolsonaro porque ele dirige ao senhor as questões relacionadas à raça. Por que ele fez essa pergunta? E o senhor insinua até que é uma espécie de preconceito. No entanto, a Carta Capital publicou, no dia 3/3 de 2023, a declaração de Vossa Excelência, abre aspas, não há política de direitos humanos sem pensar na questão racial, diz ministro brasileiro em Genebra. Então, Vossa Excelência assumiu o protagonismo, dessa pauta publicamente. Então, me causa espécie ver Vossa Excelência se recusar a responder algo relacionado a essa pauta. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Na ocasião, na Comissão de Segurança Pública, enalteci vosso currículo como jurista que trata de direitos humanos e indaguei sobre as desobediências, o desrespeito crasso ao devido processo legal e o alinhamento do regime que o senhor integra aos regimes da Nicarágua e da Venezuela. E Vossa Excelência não respondeu a respeito desses regimes ditatoriais e, paralelo a isso, ao tratar da questão do desrespeito ao devido processo legal, fez como fez agora há pouco, tratando da questão do estado constitucional das coisas, da vida no cárcere. Não foi o que eu perguntei. Então, pontuado isso aí, eu quero perguntar para o senhor, em primeiro ponto, o regime que o senhor serve está cerceando a liberdade de imprensa e perseguindo jornalistas, e isso é muito grave, ao ponto, inclusive, de, em decisão recente do Supremo, querer responsabilizar a imprensa do conteúdo publicado referente ao jornalismo praticado. E o regime que o senhor integra nada faz a esse respeito, uma ferramenta conhecida como silêncio eloquente, silêncio proposital, um silêncio típico de ditaduras. Como diz a própria Folha de São Paulo, nem a ditadura militar teve coragem de ir tão longe. Em relação à dama do tráfico, senhor ministro, embora ela tenha sido condenada em segunda instância apenas dia 8 e tenha assumido no dia 7, e como o senhor disse, convidada no dia 3, o senhor é um advogado com 20 anos de experiência, assim como eu também o sou. E ambos sabemos que é fácil você encontrar esses dados nos processos virtuais através dos sites dos tribunais. Uma diligência muito simples verificaria que há essa relação com essa senhora do Comando Vermelho. Furtar-se a reconhecer essa ligação, alegando que não sabia, é um subterfúgio muito baixo. Paralelo a isso, senhor ministro, o senhor, como advogado e, como disse, advogando há mais de 20 anos e compreendendo como advogado que sou que todo réu tem direito à justa defesa e um advogado que atue tecnicamente em prol de seus interesses, independente do crime, a segunda pergunta que eu lhe faço, senhor ministro, é se a relação do senhor com o Comando Vermelho antecede o seu exercício do Ministério ou se ela veio após a sua posse no Ministério dos Direitos Humanos. E, por fim, no pouco tempo que me resta, senhor ministro, venho reiterar ao senhor a minha outra pergunta que fiz na Comissão de Segurança Pública. Os direitos e garantias fundamentais incluem o devido processo legal. E o devido processo legal vem sendo ultrajado no Brasil, destruído no Brasil, e ouvimos de Vossa Excelência apenas o silêncio eloquente. O que, como ministro dos Direitos Humanos, já seria algo que causaria espécie. No entanto, Vossa Excelência é advogado, e o advogado tem no seu juramento a defesa do devido processo legal como precursor do Estado Democrático de Direito. Praticamente todos os princípios que integram o devido processo legal foram vilipendiados, e o senhor, como professor, sabe que isso nos é ensinado no primeiro ano de Direito, e digo isso também como professor detentor de uma cátedra de quase 20 anos em processo civil. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O processo justo e devido, o juiz natural, completamente ultrajado, pessoas que não detêm foro por prerrogativa de função sendo julgados na Suprema Corte, sem direito qualquer ao justo processo, em especial ao duplo grau de jurisdição. Individualização da conduta nem se fala. Publicidade dos processos que se avizinham que são secretos.
As pessoas sequer sabem do que estão sendo acusadas. Acesso aos autos, os advogados não têm sequer acesso aos autos nesse processo inquisitorial. Não há imparcialidade do julgador, não há duração razoável no processo, em decisões expressas que são exaradas segundos ou minutos depois, a longa manifestação em sustentação oral ou outras tantas, e também não há proporcionalidade. Senhor ministro, o regime que o senhor defende matou um brasileiro sem sequer lhe dar o conhecimento do que ele estava sendo acusado. Esse regime vai além do que outra hora fez o doicode, em processos cautelares, cerceando a liberdade, torturando, assassinando e matando. E vossa pasta e sua condição de advogado impõem uma manifestação a respeito desses desrespeitos que estão sendo feitos. Obrigada, deputado. Ministro. Deputado, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só que o senhor me prestasse um esclarecimento. O senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão para que a gente possa... Pode sim, o próprio ministro está pedindo esclarecimento, por favor. Excelente, ministro. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma pergunta que insinua uma vinculação minha como advogado ao Comando Vermelho. O que me parece que o senhor está fazendo agora, e falo com muito respeito à educação do senhor advogado, o senhor está fazendo uma insinuação caluniosa, difamatória. Eu quero deixar isso bem evidente, falo com muita tranquilidade. Então, eu acho que é importante que o senhor esclareça o que o senhor quis dizer com a minha relação como advogado. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, expliquei a circunstância em que houve um encontro nacional. Esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas, e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, porque o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Por favor. Por favor. Senhor ministro, eu fiz uma pergunta objetiva. O senhor... Não, só um instantinho, então. Então eu estou respondendo. A pergunta que o senhor faz já traz uma insinuação, porque eu não tenho qualquer tipo de relação, nunca tive nenhuma relação com o crime organizado. Então, nesse sentido, essa sua pergunta, deputado, é uma pergunta que faz uma insinuação maliciosa, então eu quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente, senão eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado. Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. Como eu já disse, eu sou um homem respeitado. Eu sou pai. Então, eu vou pedir ao senhor que esclareça essa sua manifestação para que eu possa, dentro do processo legal que o senhor tanto defende, e é importante que o senhor defenda o devido processo legal, porque existem milhões de pessoas, milhares de pessoas presas nesse país. Milhares de pessoas presas nesse país. Aliás, para falar em morte, a gente lamenta muito a morte de cada pessoa que está no cárcere. E eu quero dizer uma coisa, morrem 60 pessoas por dia no cárcere, 22 mil pessoas por ano. Então, fico muito feliz que um homem como o senhor agora queira se somar a esse esforço para que nós possamos trazer dignidade para as pessoas que estão presas, e não só de acordo com a sua conveniência. Então, eu vou perguntar de novo ao senhor, o que o senhor quer dizer quando vincula o meu nome com organização criminosa, para que eu possa tomar as providências cabíveis administrativamente e judicialmente? Excelente. Senhor ministro, eu fui muito claro na minha pergunta. O senhor recebeu a senhora conhecida como dama do tráfico. Isso é muito simples de ser levantado, inclusive no TJ do Estado. Eu sou ministro de Estado, não sou delegado de polícia, e o Ministério Público do Estado do Amazonas já está investigando essa senhora. Eu tenho todos os documentos aqui que comprovam a circunstância. Então, a pergunta que o senhor está fazendo é uma pergunta, desculpe,
Mais uma vez, eu quero dizer que desde o nosso primeiro encontro, o senhor foi muito respeitoso comigo. Foi. Mas então eu quero dizer o seguinte, agora o senhor está fazendo uma insinuação maliciosa sobre uma possível vinculação minha com o crime organizado. E o senhor, portanto, esclareça essa informação, porque eu vou tomar as providências cabíveis. Por favor. Excelência, eu fiz uma pergunta muito objetiva e o senhor responde ou sim ou não. O seu ministério recebeu uma pessoa... Eu não recebi a pessoa. Vamos deixar claro que é para não virar... Ele está falando para esclarecer, eu estou esclarecendo. Para não virar bate-boca. O Ministério recebeu. Uma diligência simples poderia ter resolvido isso aí. A justificativa de Vossa Excelência é que ela não havia sido condenada, no entanto, já existiam os autos, já existia o processo, então existiam ao menos indícios de que havia essa ligação. Mas espera aí, o senhor está defendendo, o senhor precisa se decidir. Ou o senhor defende devido ao processo legal, ou o senhor não defende devido ao processo legal. O senhor precisa decidir. Excelência. O senhor é a favor devido ao processo legal, ou o senhor é contra devido ao processo legal? E outra coisa que eu vou te perguntar, sim, quem faz esse controle é o Estado do Amazonas. Veja só, existe um edital que fala dos requisitos para o envio de representantes. O Ministério Público do Amazonas fez uma recomendação para que a nomeação que foi feita seja anulada. Então, o senhor tem que dirigir essas perguntas ao Ministério do Amazonas e não fazer esse tipo de insinuação que o senhor está fazendo. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor está insinuando que eu tenho algum tipo de ligação com o crime organizado? Porque se o senhor estiver, eu vou tomar as providências cabíveis, porque isso é crime, isso é calúnia, isso é difamação. Por favor, ministro. Eu não estou insinuando, eu estou fazendo uma pergunta se há... Não mudei. Eu estou fazendo uma pergunta direta e repito a minha pergunta, deputado. Repito a minha pergunta. Com o ministro, deputado. Repito a minha pergunta. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... O ministro está respondendo. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... Deputado, aqui, ó. O senhor quer ouvir? Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é, se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Se sim, sim, se não, não. Eu não estou insinuando nada, estou fazendo uma pergunta clara. De 3 perguntas que eu fiz sobre a imprensa, sobre o assassinato de pessoas e sobre o recebimento dessa senhora. Doutor, desculpe. A questão, só para eu concluir, o senhor me dá 30 segundos. Só um minuto, o ministro cedeu parte do tempo dele, ele pediu esclarecimento, já foi feito, agora o ministro responde e nós vamos passar adiante. E eu quero direito de resposta. O senhor é um advogado experiente. Esse tipo de pergunta que o senhor fez traz embutido um tipo de insinuação que é inaceitável. O senhor acaba de estabelecer uma relação com a sua pergunta. O senhor, como advogado inteligente, sabe muito bem que nós, advogados, sabemos fazer pergunta retórica. O senhor, ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição. Quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo um professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. E eu vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. Presidente, ele me fez também, ele me fez uma insinuação também, eu tenho direito de resposta. Não fez insinuação, Vossa Excelência. A senhora é presidente ou advogada deputado, dele? ele não fez insinuação alguma, Vossa Excelência. Ele me perguntou e dirigiu a mim. Não fez. Ele estava falando em tese. Não, ele falou deputado. Eu não citei seu nome, deputado, eu não citei seu nome. Quando eu citar seu nome, quando eu citar seu nome, Vossa Excelência pede direito de resposta. Eu não citei seu nome. Eu não citei seu nome. Eu não citei seu nome. Eu vou passar a palavra agora ao deputado, a tréplica. A sua réplica. Encerrar o meu tempo dando uma parte para o futuro ministro, que eu espero que não seja, com a graça de Deus, onde ele debocha, eu vou... Valores dos princípios. Fica aqui a minha palavra, o meu voto está dado. Voto contra, trabalho contra e quero ouvir na sabatina esse valentão com pinta de filhote de ditador, que quer acabar com liberdade de expressão e repetir toda essa valentia na Comissão de Justiça.
Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Próxima passada, para o final, nós tivemos uma vitória ao aprovarmos, com 52 votos a 18, senadora Ana Amélia, o Senado dando um fim nas chamadas decisões monocráticas, que deveria ser exceção e se tornou regra no Supremo Tribunal Federal. Que bom que Vossa Excelência está aqui e me dirigir a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência passou 8 anos aqui, também falando sobre ativismo judicial, e a proposta de redução de mandatos de ministro do Supremo, eu assinei com Vossa Excelência. Aprove Deus que Vossa Excelência estivesse aqui. Eu queria que a Câmara mostrasse a senadora Ana Amélia ali. A proposta de 8 anos era dela. Nós tivemos debate 10 anos e eu dizia 8, podendo, era minha, renovar por mais 8. Até discutir com Vossa Excelência ali essa proposta de fixação. Porque os caras são eleitos para Deus. Quando votamos aqui erradamente a PEC da Bengala, nós fomos enganados com um argumento que um homem aos 70 anos, aos 65, está no auge da sua lucidez e sabedoria para decidir. Nós erramos, nós eternizamos. Eles não tiveram essa compreensão. A compreensão foi invertida, de que agora ninguém pode conosco. Eu li uma declaração do Fux um dia desses, ele dizendo: nós não temos obrigação de agradar ninguém, não. Político tem obrigação com o povo, nós não temos. Ei, peraí, cara pálida. Peraí. Parece que eles foram eleitos pelo povo e nos nomearam. Nós somos nomeados pelo Supremo. Veneziano, Vital do Rego, foi nomeado. Eles é que ganharam a eleição. Olha que troço invertido. E eles ali estão dizendo que não deve nada político, quando na verdade alguém teve que disputar uma eleição de presidente, até de ser esfaqueado, ouvir palavrão, difamação, mentira, ou mentir para ser presidente, mas disputou a eleição. Foi pra rua 3 meses, sangrou, urinou sangue, apanhando no rim. Depois põe um cara lá, ele diz que não tem nada a ver com política. Como assim, hein? Quem te botou aí? Não devemos satisfação. Já somos quase um semipresidencialismo. E essa semana ouvimos, ao votar o fim da decisão monocrática, aí eles rasgaram o verbo publicamente. Acabou a lua de mel. Eu vi uma repórter famosa, uma âncora de uma televisão, que eu não falo o nome, para não sujar minha boca, debochando ao vivo, com o celular na mão. Enquanto Rui Costa estava em entrevista, o ministro fulano debochava de Rui Costa. Rui Costa é aquele que falou que o tráfico dá muito emprego, muita capilaridade para as crianças, para os adolescentes. Ganha até uma moto, senador Vital. Ele disse, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Eu acho que é a cria de Jacques Wagner. Cadê Jacques Wagner? Ele falou isso, senadora Ana Amélia, o ministro da Casa Civil, quando era governador da Bahia. Mas a gente sabe que eles têm direção, criando um nicho de voto. Certamente as pessoas votam neles. E a jornalista famosa, né, que está debochando do cabelo do Trump. Ontem ela debochou do cabelo do Trump, do cabelo do Milley, do cabelo não sei o quê e tal. Tudo para eles é discriminação. Mas eles podem fazer tudo o que quiserem. Veja.
deixa. Ela com o telefone na mão e dizendo, ó, e o ministro me mandando recado aqui, dizendo, mentiroso, Rui Costa é mentiroso. Um arriscou. Dá uma dica aí que eu digo quem foi. Ela deu uma dicasinha, eles chutaram 2 nomes. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Acabou a lua de mel, por quê? Tinha casamento? É a sociedade que está perguntando, quem falou foi eles. E Vossa Excelência, Vital do Rego, que eu me acostumei a chamar Vitalzinho, porque chamava seu irmão também, veneziano, mas eu chamo Vitalzinho, o nome do seu irmão ficou eternizado aqui. O senhor é nanico. Senador Wellington, nanico. O ministro disse que nós somos nanico. Eu posso falar para o ministro? Ministro, quem tem complexo de Golias nunca imagina que um dia pode cair aos pés de um nanico. Essa era a altura de Davi. Sardento. O deboche, o escárnio com essa casa. E hoje eu vi a entrevista de um que está pleiteando, já foi indicado, senador Vital. Ele disse que quando o homem é indicado para ser ministro, que ele não tem mais partido, não tem ideologia, ele não tem mais ideologia, muda tudo, até a roupa. Me engana que eu gosto, adoro ser enganado. Essa cantilena enfadonha, essa música já é domínio público, ninguém recebe nem direitos autorais mais disso. De que quando coloca a toga tudo muda. Não. Senador veneziano, não se separa um homem das suas convicções. Um homem nunca será separado das suas convicções. Quando o Fachin foi sabatinado aqui por nós, senadora Amélia, lembra que eu disse a ele, advogado, o senhor é militante do PT, o senhor é militante de esquerda. Ele disse, não, quando coloca a toga nas costas, Vossa Excelência pode entrar no YouTube, está lá, ele e eu. Tudo muda, tudo começa do zero, senador. Eu disse, não, um homem nunca será separado das suas convicções. A mesma coisa que eu digo para o Flávio Dino, ele está bonzinho, mandando interlocutor receber. Não, eu não recebo não, eu não recebo não. Até porque eu recebo, quem sabe, quem eu não conheço. Mas Flávio Dino eu conheço, vou receber para quê? E advirto os senhores que se elegeu com o voto desse povo que vai para a rua, que uma fotinha de vocês com Flávio Dino vai lhe mandar para as cucuias. O povo acordou, o povo não é idiota. Domingo nós tínhamos a Paulista lotada de pessoas pela memória do Clezão que morreu nos porões e sob a tutela do Estado, assim como o Herzog, que é reclamado pela esquerda até hoje. Clezão morreu na tutela do Estado, senadora. Debocha do parlamento, debocha da Câmara, pode convocar que ele não dá nem satisfação. Aqui ele veio na Comissão de Segurança, 3 senadores fizeram pergunta, eu, Flávio e o Moro. Ele nos chamou de bobo. Não é CPI, não é convocação, a última palavra fica com eles. Debocha, impõe. E eu quero encerrar o meu tempo dando uma parte para o futuro ministro, que eu espero que não seja, com a graça de Deus, onde ele debocha. Eu vou passar a palavra para ele. Eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas,
investigadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Senhores jornalistas, imprensa, povo brasileiro, esse é o ministro da Justiça que eles querem como ministro do Supremo. Esse é o Flávio Dino. Só cai no golpe quem quiser. Tá aí. E eu sei que ele é valente, que ele é valentão. Você viu o tom? Ele disse que é comunista, graças a Deus, socialista, debocha, e que ele faz o que Lênin mandou. O senhor já leu o decálogo de Lênin? Eu vou mandar para o senhor. Leia o decálogo de Lênin. É a destruição da família, dos valores, dos princípios. Fica aqui a minha palavra, o meu voto está dado. Voto contra, trabalho contra, e quero ouvir na sabatina esse valentão com pinta de filhote de ditador que quer acabar com liberdade de expressão e repetir toda essa valentia na Comissão de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Apesar de muitas experiências, apesar de muitas operações interessantes, conheci o Brasil quase todo, graças à Polícia Federal, em missões. E eu nunca imaginei, logo eu nunca imaginaria que eu seria um dia chefe, responsável por uma carceragem, e que nessa carceragem estaria preso um ex-presidente da República, e um ex-presidente da República ainda que é um grande defensor do pensamento progressista no Brasil e importante para o mundo todo, né? Jamais imaginei que isso acontecesse. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu vi a operação começar, eu vi pelos telejornais, porque eu nunca tive relevância nenhuma para a Operação Lava Jato, tá? Eu nunca participei de investigação, não tinha acesso às técnicas de investigação que estavam sendo utilizadas. Eu acompanhava e conversava com um colega ou outro ali que trabalhava na operação, ou pela imprensa também. Mas, claro, como eu estava no prédio, trabalhando no prédio, eu tinha acesso não tinha acesso, eu sabia de quem estava preso ali e tal, e sabia do tamanho que estava tomando essa operação. Mas nunca tive relevância nenhuma para a operação. O meu trabalho, depois que eu assumi o núcleo era estritamente fazer escolta dos presos. A pessoa ou fazia prisão, auxiliava no cumprimento desse mandado de prisão, de favor de uma pessoa, ou o meu trabalho era simplesmente transportar essa pessoa para lá e para cá, como a gente costuma dizer. Ou leva para uma audiência, ou leva para um exame médico, ou transfere para outra unidade do sistema prisional do Estado, uma transferência de um preso. Era basicamente isso o nosso trabalho. Então, a gente não tinha acesso eu nunca tive acesso às informações que estavam sendo colhidas na Operação Lava Jato. Apenas estava observando os resultados apenas. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Quando eu assumi o setor, eu acredito que da Lava Jato nós tínhamos mais de 20 presos. Então, eu vou lembrar do Marcelo Odebrecht, do Eduardo Cunha, do
do Edir Assad e do ex-ministro Palocci. Esses são alguns nomes que estavam presos ali quando eu assumi. A instalação é segura, porque tem um pessoal que cuida da segurança externa e tem um plantão, aí tem 24 horas por dia tem um policial que fica dentro da carceragem e ele mantém a porta fechada, a porta de aço fechada o tempo todo. Então tem uma antessala e depois tem as celas. Guilherme, é tudo assim, é tudo muito simples, sabe? Uma cela muito simples, com uma cama, com um colchão fino e um banheiro coletivo, com 2 alas. São 2 alas, porque para separar feminino de masculino. E acabou que com a Operação Lava Jato e quantidade de presos que nós tínhamos, acabou que a gente separou uma ala só para o pessoal da Lava Jato. Deu outra ala para outros presos porque cometiam outros crimes, né, como contrabando, tráfico de drogas e tal. E aí a gente pegava uma cela específica para quando entrava alguma presa feminina, para poder ter o isolamento e tal. Mas é tudo muito simples, mas com alguma dignidade, né? Por exemplo, ter um banheiro coletivo, mas era um banheiro razoável, assim. É claro que pela limitação de tamanho, o conforto não era nada confortável estar lá dentro, por conta do tamanho e tal, os espaços, os objetos pessoais dos presos acabavam ficando muito próximo do outro e tal, por conta do tamanho do estabelecimento ali. Foi, sem dúvida, foi o preso que eu mais conversei foi com ele. Eu tinha, obviamente, contato com os outros presos, conversava com alguns também, que são muito bons de conversa, né? O ministro Palocci, uma pessoa extremamente educado, gentil, o próprio Marcelo Odebrecht também, sempre muito educado. Esqueci do Léo Pinheiro, que é uma figura, uma pessoa que, apesar de estar preso, estava sempre sorrindo e sempre tinha uma palavra bacana para falar e não reclamava de nada. O Léo Pinheiro sempre demonstrou assim, que apesar de estar preso, apesar da situação dele, ele estava sempre sorrindo e sempre conversando coisas positivas, assim, uma pessoa mais com um espírito mais alegre. Toda vez que eu conversava com ele, ele falava assim: manda um abraço pro Lula, manda um abraço pro Lula, sempre falava isso. Ele fazia assim, ele costumava gostar de manter a forma física, assim, então ele procurava fazer alguns exercícios com equipamentos simples, assim, esses elásticos e tal, sabe? Tinha banho de sol, claro, esse é um direito constitucional, né, em lei, então todos tinham direito a um banho de sol. E claro que dentro da nossa possibilidade, porque tinham outros presos na outra ala que cometeram outros tipos de crimes, que também precisam ser expostos ao sol. Então a gente tinha uma limitação ali de tempo e tal, e considerando ainda também que Curitiba não é muito favorável, né, a sol. Eles ficavam todos juntos, os presos da Lava Jato ficavam todos juntos conversando no sol ali. Claro que isso gerou no núcleo de operações ali uma tensão muito grande. Então, mas quando a gente considerou, desculpa, quando a gente começou a considerar realmente que o Lula poderia ser preso e viria cumprir pena ali com a gente, nós no núcleo de operações, por determinação até do superintendente, nós fizemos planejamentos de como seria esse recebimento dele ali. E o primeiro obstáculo que a gente já enfrentou foi exatamente esse: aonde colocar ele? Porque havia a regra de que ele teria que ter uma sala especial, uma sala de Estado Maior e tal. Então esse foi já o primeiro obstáculo que nós enfrentamos. Aí pensando aqui, pensando ali, eu lembrei de um alojamento que ficava no último andar, porque nós comentamos que provavelmente a gente conseguiria trazer ele de helicóptero do aeroporto até o nosso heliponto. E aí eu lembrei que tínhamos um alojamento de policiais no último andar. E pedi licença para o responsável por esse alojamento para dar uma olhada, para olhar e ver se era possível adaptá-lo para receber o Lula. E aí nós percebemos que era possível, que apesar da precariedade, apesar da simplicidade, era possível utilizar aquele espaço. E especialmente porque se ele chegasse de helicóptero, ele desceria um lance de escada, andaria 20 metros e já estaria na cela. Então, assim nós procedemos. Organizamos essa cela, tiramos os beliches que havia lá e deixamos apenas uma cama, deixamos apenas uma mesa, com algumas cadeiras, um guarda-roupa bem antigo ali, o banheiro funcional, e isso foi aprovado. Disso é que nós começamos a pensar na parte de segurança e como seria cada passo. Então, Guilherme, isso é importante. Quando você faz o planejamento operacional nesse sentido,
é importante que você saiba qual efetivo que você vai usar, quanta gente você vai usar, qual é a missão que você tem para cumprir e qual equipamento que você precisa para cumprir bem essa missão. Então, nós fizemos um planejamento, cada passo do que aconteceria em Curitiba a partir do momento da chegada do presidente, cada passo tinha que ser ensaiado e cada passo tinha que ser realizado com eficiência. Então, nós fizemos, eu e o 06 do setor do ENIOC, não vou falar o nome porque ele gosta que preserve o nome dele, que é um dos meus professores também na Polícia Federal, nós fizemos 3 planejamentos. Por exemplo, as diferenças básicas assim, de um planejamento para outro. Era um utilizando helicóptero, outro deslocando do aeroporto Afonso Pena até a Superintendência por terra. Algumas diferenças, assim, porque a gente não tinha certeza se conseguiria o helicóptero. Então, nós fizemos 3 planejamentos. E para a segurança da instalação, porque nós sabíamos que o Brasil estava vivendo um momento bastante difícil, né, porque havia a tal da polarização, né? Então, a gente sabia que o preso em questão era um ex-presidente, que tinha muita gente que o odiava e muita gente o amava. Então, nós sabíamos que haveria uma tensão muito grande. Quanto à segurança externa da polícia ali do prédio, nós convocamos... Eu lembro que a gente convocou 60 policiais do Paraná, do interior do Paraná, e alguns do Rio Grande do Sul, até de Santa Catarina, para auxiliar a gente nessa demanda. Aí, o interessante, Guilherme, é que eu fiz o planejamento eu considerei exagerado e recebi até algumas críticas de várias pessoas dizendo que eu estava exagerando, porque eu pedi esse pessoal por 30 dias. Eu falei assim, eu preciso desse pessoal por 30 dias. Aí várias pessoas falaram para mim, para que 30 dias, 60 policiais aqui trabalhando, se eles têm as missões deles lá onde eles estão, se o Lula não vai ficar preso nem 5 dias, o STF vai soltar ele em 5, 6 dias. Aí o meu argumento era, olha, se o policial, se ele for solto em 5, 6 dias, aí esses policiais a gente dispensa, eles retornam para suas unidades, não tem problema, mas inicialmente eu prefiro fazer um planejamento mais conservador, digamos. O que gerou outros problemas para nós, né? Porque passados 20 dias ali dele preso, a gente sabendo que ele poderia continuar preso, aí a missão dos policiais era de 30 dias, estava vencendo, eu precisava arrumar novos policiais. E a instituição não tem tantos policiais assim disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, sabe? E aí nós começamos a telefonar para o Brasil todo, pedindo para Brasília, para o órgão central em Brasília, para conseguir efetivo para nós, para manter a segurança. É claro que depois que nós estabelecemos uma rotina, Guilherme, uma rotina de trabalho, aí nós fomos dispensando esse pessoal que a gente percebia que não havia tanta necessidade de estar cuidando da parte externa. Até porque o interesse da população ali foi diminuindo também com relação ao Lula preso. Então, aquele tumulto que havia na primeira semana dele preso, tanto de pessoas que gostam dele quanto das pessoas que não gostam, esse tumulto foi diluindo. Então, nós fomos gradativamente dispensando muitos policiais. E acabou que depois da rotina estabelecida e tal, nós ficamos com apenas 8 policiais em missão, né? Esses 8 policiais ficavam revezando, 2 policiais por dia, 24 horas, revezando na frente da cela dele, para ter todo o cuidado. Porque a cela dele era um alojamento improvisado e tal, apesar de ser seguro também. Por nossa sorte, a gente conseguiu, até falei por competência da Polícia Federal, que geriu muito bem isso, nós conseguimos aplicar o planejamento número 1, ou melhor, que é com a utilização da aeronave da Polícia Federal transportando o Lula de São Paulo até Curitiba, em um helicóptero da CAOP, a nossa Coordenação de Aviação Operacional, transportando ele do Afonso Pena, o aeroporto Afonso Pena, que fica lá afastado mais ou menos 30 quilômetros da superintendência, o que seria uma dificuldade de transportar ele por terra, né, com veículo. Aí nós conseguimos esse helicóptero e pousamos com ele em cima no heliponto do prédio da Polícia Federal. A primeira interação com ele foi no aeroporto Afonso Pena, né? Quando eu recebi, ele desceu da aeronave, uma asa fixa, né? E aí ele teria que caminhar aproximadamente 20 metros para entrar no helicóptero. Nós estabelecemos isso, também conseguimos coordenar isso também, que a aeronave pousasse e ficasse muito próximo ao helicóptero. Aí, quando ele desceu, há um certo constrangimento, é lógico, mas eu falei,
Boa noite, presidente. Aí ele disse, olhou para mim e falou assim, boa noite, para onde eu vou? Aí, como tinha muito ruído, que aeronaves estavam acionadas ainda, tanto o helicóptero já estava acionado, pronto para decolar, quanto a aeronave asa fixa que trouxe ele de São Paulo ainda estava acionada, então havia muito ruído. Aí ele perguntou para mim para onde que eu vou. Aí eu falei para ele, o senhor só me acompanha. Aí seguimos para o helicóptero. Aí durante o voo do helicóptero, como o ruído é muito alto, tal, e ele estava com fone de ouvido, aí nós não conversamos absolutamente nada. Não. Primeiro, o superintendente, na época, pediu para levar ele ao gabinete dele, para recebê-lo e tal. E aí, assim foi feito. Ele foi conduzido até o gabinete do superintendente, eles conversaram ali mais ou menos 15 a 20 minutos, até que chegaram os advogados, né, que vieram por terra. Chegou hoje ministro do STF, o Zanin, Cristiano Zanin, e o, infelizmente, já falecido Sigmaringa Seixas. Chegaram ali para conversar e fazer parte ali, e entender e saber como seria a estrutura, onde ele ficaria e tal, e assim foi. Então ele ficou ali no gabinete ali mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. Inicialmente, quando ele chegou, a cela estava muito simples. Tinha uma cama, pena de solteiro, uma mesa com 4 cadeiras e um guarda-roupa. E uma televisão daquelas de tubo, sabe? Antiga, assim. Muito antiga. Mas funcionava para assistir os canais abertos, assim, né? Aí, com o tempo, lógico, o preso vai sentindo necessidades e, na medida do possível, aquilo que a gente achava que era de nossa competência, que não haveria problema, nós autorizávamos de imediato. Aquelas demandas dele, que a gente achava que poderia alguém argumentar que estava tendo algum privilégio, a gente submetia à apreciação do juiz de execução da pena dele, que deliberava e decidia se era permitido ou não. Então, com o tempo, ele foi ganhando alguns recursos materiais melhores para ele, como uma esteira, por uma necessidade dele de caminhar e tal, para fazer algum exercício. Até porque a cela não permitia ele caminhar, a cela era muito pequena. Então, depois que nós começamos a tirar ele no banho de sol, a área que nós optamos pelo banho de sol também não era grande, então ele não tinha como fazer muita atividade física. Então, a esteira foi autorizada. Assim como nós substituímos a televisão também, que era uma televisão muito antiga, por uma mais moderna, que tinha entrada USB para ele poder assistir vídeos e filmes com pendrive e tal. Aí ele foi, devagar, nós fomos conseguindo melhorar as condições dele ali, na medida do possível, né? O primeiro dia que ele chegou, ele estava bastante calado, mas era perceptível que ele estava bastante cansado. Ele estava fisicamente esgotado. Então, nós conversamos muito pouco. Apenas fiz uma vistoria ali no material que ele trouxe, né, que os advogados trouxeram para ele, tinha algumas roupas ali e tal. E aí teve até um momento engraçado nesse dia, porque ele tinha um calção que tinha um cordão, né? Eu tirei esse cordão e falei, quando você sair daqui eu te entrego. Aí ele até falou assim, você tá achando que eu vou me matar aqui com esse cordão, pô? Aí eu disse para ele, não tô achando isso, mas é que é uma regra geral, então eu só tô aplicando a regra. Então, nesse dia foi apenas isso, aí ele dormiu, aí o Dr. Zanin e o Dr. Sigmaringa falaram para ele que era ele que estavam lutando para que ele saísse logo e tal, se despediram e ele tentou dormir, eu creio, porque havia muitos fogos de artifício nesse dia, né? Na região ali, então o sono dele deve ter sido bastante conturbado. Mas no dia seguinte ele já estava melhor e já um pouco mais comunicativo, assim. Aí já perguntou meu nome, já perguntou da minha família, já perguntou quanto tempo eu trabalho na Polícia Federal, já perguntou de onde eu venho, do que eu fiz da vida. Ele é bastante curioso, assim, né, para saber sobre as pessoas. Até para ele poder fazer uma leitura sobre com quem ele está lidando, né? Foi natural, assim, conforme a gente foi conversando mais, tal, eu passava a chamar ele de Lula, eu chamava de você, às vezes eu chamava de senhor, às vezes também eu me pegava chamando ele de presidente, descontraídamente, assim, eu falava presidente. Então nunca foi uma regra, assim, nunca usei só o você, usei só o Lula, usei só o senhor, usei só... O senhor, ele ficava meio assim comigo, né? Mas eu dizia assim para ele, o Lula, eu sou criado no mato. E no mato, se você não chamar teu pai e tua mãe de senhor e senhora, você apanha. Então eu aprendi que pessoas mais velhas ou pessoas que estão numa situação, enfim,
pessoas mais velhas, especialmente, você chama de senhor o tempo todo. E eu tenho esse hábito, eu carrego comigo esse hábito até hoje. Mas, e ele passou a não se importar mais de eu chamar ele de senhor, ou chamar ele de Lula, ou chamar de você. Já não fazia diferença mais, sabe? Esse é um tema delicado, né? Porque é bastante pessoal, mas não tenha dúvida, o momento mais terrível para ele, e eu acredito que um dos momentos mais terríveis da vida dele foi a perda do neto dele, né? O Arthur. É uma criança linda, alegre, maravilhosa, e isso causou um transtorno, isso causou um sofrimento absurdo. Ele chorou, ficou muito mal durante uma semana, assim, ele ficou muito mal. Depois começou a se sentir mais... Enfim, o tempo vai ajudando, né? Esse foi o pior momento. Mas teve outros momentos ruins, né? Ele passou por dificuldades enormes estando preso. Falecimento do irmão, o próprio falecimento do Sigmaringa Seixas, que ele considerava um grande amigo, enfim, as derrotas que ele sofria no Poder Judiciário e tal, isso tudo foi... Ele sofreu muito essas derrotas na prisão, né? Então, mas sem dúvida a pior foi o falecimento do neto dele, o Arthur, que ele ficou bastante abalado. Conheci ele, foi 2 vezes lá visitar o presidente. E isso é interessante, que quando o Arthurzinho ia visitá-lo, eu percebia que ele deixava de lado todas as outras visitas, assim, os filhos e tal, e ele dava muita atenção pro menino, assim. Ele pedia pro advogado, por exemplo, o Arthur vai vir amanhã aqui, traga uma bola para mim, para eu brincar com ele. E traga um presentinho também e tal. Então ele dava muita atenção pro menino, assim. Então, com certeza, esse foi o momento mais terrível. Um dos mais terríveis do período que ele ficou preso e um dos mais terríveis da vida dele, eu creio. Apesar de que ele já sofreu muito, né, antes disso. Você sabe que eu acho ele um cara bastante sensato. Então, considerando ele já sabia que o irmão estava muito mal, que tinha grande possibilidade de falecer. Aí, quando aconteceu, eu lembro claramente que ele disse para mim: Chastalo, vai ser feito o pedido para que eu vá no enterro, mas eu estou quase certo que eu não serei autorizado e não vejo tanto problema assim também. Eu gostaria muito de ir, claro, para dar um abraço à minha família e tal, mas eu acredito que na situação que está hoje é bem capaz que eles neguem, que seja negado que eu visite, que eu vá, que eu participe do funeral do meu irmão. Vamos lá. Depois que nós estabelecemos uma rotina, demorou ali mais ou menos 2 semanas. Claro que sempre há adaptações, assim, né? Na segunda-feira, ele recebia visita de advogados, especialmente os 2 de Curitiba, né? O Dr. Caetano e o Dr. Rocha. E recebia normalmente a visita do hoje ministro Fernando Haddad. Era o dia do Fernando Haddad vir de São Paulo para visitá-lo, era normalmente segunda-feira. Quase toda semana. Quase toda semana e quase toda segunda-feira. Era sempre segunda-feira. Aí terça ele recebia apenas visita dos 2 advogados, normalmente, né, de Curitiba, Dr. Caetano e Rocha. Aí na quarta, mesma coisa. Quinta era o dia de receber visita de familiares, e depois de uns 6 meses foi autorizado a receber visita de 2 amigos por 1 hora. Então, os familiares chegavam às 9 horas da manhã, às vezes chegavam mais tarde e tal, por conta de deslocamento de São Paulo até Curitiba. Aí ficava o dia todo com ele até as 4 da tarde. E das 4 às 5 da tarde entravam as visitas que seriam os amigos. Ele recebeu várias autoridades, vários amigos mesmo, e políticos, enfim. Então, isso era a rotina de quinta-feira. E sexta-feira depois de um tempo, ele passou a ter direito a receber a visita religiosa. E aí, como ele recebia tanto gente de religiões de origem africanas como cristianismo, com gente do cristianismo e de qualquer outro tipo de religião ele recebia. E sábado e domingo ele ficava sozinho. Eu ia lá normalmente sábado e domingo, eu dava uma passada rápida lá, conversava um pouco com ele e tal. Mas normalmente aí ele ficava sem visita nenhuma, exceto o chato do carcereiro dele. Hoje, primeira-dama Janja ia no dia dos familiares, no dia dos amigos? No dia da visita dos familiares. Ela ia nesse dia. Depois que ela foi autorizada, né? Que demorou ali 3, 4 meses, não lembro exatamente. Aí ela passou a frequentar no dia dos visitas familiares, mas ela não ficava o tempo todo. Ela ficava menos tempo. Ela ficava 1 hora, 1h30. Uma vez por semana. Somente uma vez por semana. Eu acredito que tenha sido fundamental, sabe, Guilherme?
porque ela estava fora, mas ela cuidava muito dele preso. Então, o que ela fazia? Toda a roupa dele, ela que cuidava, e um carinho especial que ela tinha por ele era assim, toda tarde o advogado ia visitá-lo e levava uma garrafa térmica com sopa, que ele gostava de comer alguma coisa, apenas alguma coisa leve à noite, né? Então levava uma garrafa térmica com alguma sopa. E a Janja que fazia essa sopa e tal. E eles trocavam cartas também o tempo todo. Então eu acho que foi sim fundamental que essa participação dela e esse cuidado que ela teve com ele durante esse período, essa atenção e essa lealdade que teve com ele durante esse período todo, sabe? Eu digo que para você que as quintas-feiras era um dia bastante especial para ele, porque ele recebia visita dos familiares e dos amigos, então ele ficava muito feliz com isso. Mas uma visita específica que ele ficou muito contente de ter recebido, até porque não era costumeira, não era normal era receber, foi a visita da Janja. A primeira visita dela, ele ficou muito feliz de ter visto ela depois de alguns meses já sem contato. Foi, depois de uns 4 meses preso, eu acredito. De 3 para 4 meses. O que ele passou a ler bastante, realmente. Ele passou a ler... teve um período que ele lia um livro por semana tranquilamente, assim. Então ele gostava muito disso, mas gostava especialmente de ler a respeito da situação política do país e do mundo na atualidade, assim, se atualizar. Ele procurava sempre estar atualizado sobre tudo que estava acontecendo no mundo, que eu achava interessante. Mas ele ia também outras coisas, literatura em geral, e gostava de comentar os livros que ele estava lendo. É uma técnica que ele tem de ler e depois comentar com você, com a gente, sobre o que ele leu, para memorizar melhor, entende? Eu achava isso interessante. Então, às vezes, ele recomendava que eu lesse algum livro para a gente pudesse discutir junto o livro e tal. Às vezes dava certo, mas como a minha atividade era muito intensa, eu não conseguia acompanhar ele na leitura, não, porque ele tinha mais tempo que eu para ler, né? O que nós lemos junto, que eu consegui ler inteiro, porque eu gostei demais do livro, acabei me empolgando e lendo, foi um do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Creio que seja o último do Yuval Harari. Mas aí depois eu acabei lendo Sapiens e Homo Deus também, que eu achei bem legal. Mas esses eu não sei se ele chegou a ler. É por isso que eu acho ele um cara bastante pragmático, sabe? Eu não sabia que haveria esse mandado de soltura. Apesar dele saber, na sexta-feira ele já sabia que isso ocorreria e os advogados também. E aí eu até desci para a chácara da minha mãe em Morretes, próximo de Curitiba ali. Eu estava lá quando eu recebi a notícia de que tinha um alvará de soltura para ele. Aí, quanto a ele, depois que tudo se desenrolou e tal, que ele continuou preso e tal, ele disse para mim assim: Chastalo, em momento algum eu acreditei que isso daria certo. Em momento algum. Só teve um momento que eu acreditei que poderia dar certo, na hora que você chegou aqui às 4 da tarde e mandou fazer a mala. Porque realmente teve uma reviravolta naquele dia, foi um dia bastante conturbado. Aí teve uma reviravolta e houve uma nova decisão para que ele realmente fosse solto. Aí eu acreditei também, né? Eu falei, não, agora vai ser solto, agora eu vou subir lá e mandar ele fazer as malas. Aí ele também externalizou isso para mim, que nesse momento eu acreditei que eu seria solto. Aí depois, 1 hora depois, você voltou aqui e falou que não, já estava tudo cancelado novamente. Mas ele não acreditou em momento algum que daria certo essa estratégia. Conversamos muito, esse era um assunto de interesse meu, especialmente, né? Eu queria saber dele, assim, pela experiência que ele teve na vida. A minha curiosidade principal com ele era assim, eu queria entender exatamente isso, como que uma criança sai de uma pobreza miserável e se torna um presidente da República. E depois que eu percebi que ele tinha um discurso muito bom, que a oratória dele é muito boa, que ele convence muito fácil as pessoas sobre os argumentos dele são muitas vezes acatados pelas pessoas próximas a ele e tal. Como que uma criança que sai nessa situação chega nesse ponto? Então, evidente que aí eu procurava explorar isso dele, tentar compreender como que ele administrou, como que ele adquiriu esse conhecimento, quais foram o percurso da vida dele, quais foram os eventos na vida dele que levaram ele a melhorar o discurso, melhorar o diálogo, como que ele tratou disso, como que ele movimentou o corpo dele no mundo, digamos, né? Como que ele agiu para que pudesse chegar onde ele chegou. Isso é um tema que me interessava muito e por isso eu procurava explorar, perguntava muito para ele quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, onde você poderia mudar, ter feito diferente ou não. E aí a gente ia dialogando assim, e com o tempo ele foi
ele é muito generoso, gosta muito de conversar. Aí ele ia falando, ia me explicando, isso funciona assim, isso funciona assado, as dificuldades são essas, a dificuldade no Congresso é essa, a dificuldade, entendeu? Então, esse foi uma coisa bastante interessante, assim. Sobre erros e acertos e o que ele poderia fazer diferente, o que ele te disse? Ele disse assim, que ele foi muito bem e que ele poderia ter feito melhor, se ele tivesse tido talvez mais ousadia, mais coragem de enfrentar algumas forças que eram contra a opinião dele e tal. Mas que, no geral, ele tinha sido bom, que ele estava satisfeito com o que ele conseguiu fazer. Não, sobre o nome das pessoas especificamente, não, porque ele sempre falou isso que eu te disse. Ele falava assim, hoje eu tô com raiva. Eu preciso controlar isso para poder passar meu dia bem e administrar o dia com leveza para poder continuar pensando em como sair daqui, como resolver esse problema. É basicamente assim, ele não externaliza assim o nome de pessoas ou especificamente assim. Ele dizia que ele dizendo, né, que o presidente Bolsonaro nunca foi visto como alguém relevante para a política e que aquilo tudo que estava acontecendo com ele era apenas uma maneira de tirar ele e o PT e os progressistas do poder. Era basicamente isso que ele comentava, que não era uma pessoa preparada para ser presidente da República e que, por questões socioeconômicas e tal, havia uma parte da sociedade que conseguiu incutir na sociedade o ódio contra o PT e contra ele. Então, por isso que a situação estava como estava. Essa é uma ótima pergunta também. Uma coisa que ele repetia muito, Guilherme, que eu acho isso interessante hoje, né, pelo resultado que aconteceu, mais de uma vez ele verbalizou para mim o seguinte, ele dizia assim, o Chastalo, eu não quero ser presidente da República, porque eu já fui 8 anos presidente da República, eu acho saudável para a democracia que ocorra uma troca de poder e de formas de pensar o país, de forma de pensar, de ideologia, de forma de pensar o mundo, como que é melhor, eu acho saudável isso. Mas aí ele disse assim para mim um dia, ele falou assim, considerando o que está acontecendo agora, que estão querendo arranhar minha biografia, que foi construída com muito sacrifício, eu vou sair aqui da cadeia e vou voltar a ser presidente desse país. Ele falou isso mais de uma vez lá preso. Eu achei isso interessante pela situação que nós estamos hoje. Eu pensava que tudo é possível, né? Inclusive nada. Eu dizia para ele, tudo é possível, inclusive pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu dizia para ele. Porque a situação dele não era fácil, né? A situação dele era terrível. Então era bastante complicado assim acreditar que ele pudesse chegar onde ele chegou aí. E chegou, né? Extraordinário. Guilherme, isso foi muito legal, sabe? Isso foi bacana. Por isso que só fazendo uma pausa aqui, por isso que eu costumo dizer para as pessoas que havia em mim uma mistura de sensações, né? De emoções. Porque ao mesmo tempo que eu achava uma pena, eu achava uma lástima o presidente, o Lula, um pensador progressista, um líder do país, enfim, uma pessoa relevante para o país, está preso, eu achava lamentável isso, o país nessa condição. E, por outro lado, eu gostava de ter ele preso, né? Eu já tinha condições de conversar com ele e conhecer muitas pessoas que o visitaram, que era sempre sempre pessoas muito interessantes, né? Então, não só os advogados, que são sensacionais todos, o Dr. Greenhalgh, uma figura extraordinária, uma pessoa muito legal, o próprio Zanin, a doutora Valesca, a Gleice Hoffmann, vários outros advogados, todos muito legais. A ex-presidente Dilma também visitou, eu a conheci, e o Haddad, que ia lá semanalmente, né? Mas teve algumas pessoas que visitaram apenas uma vez, que são interessantes, né? Por exemplo, uma que eu gostei muito de ter recebido foi o filósofo americano Noam Chomsky, que eu já havia lido alguns livros dele, gostava muito da maneira dele enxergar o mundo, da crítica contundente que ele faz para a política externa americana. Eu gosto muito desse escritor. Aí foi muito legal ter recebido o Noam Chomsky. Foi o único cara que eu tietei, na verdade, que eu pedi uma foto para ele. Aí ele gentilmente tirou foto comigo. E aí teve também a Monja Cohen, que é uma pessoa que eu admiro, acho muito legal. Teve o Pepe Mujica,
Pepe Mujica é um senhor extraordinário, inteligentíssimo, um ser humano incrível, foi muito bacana. O presidente da Argentina, enfim, muitas autoridades. O Chico Buarque, tive o prazer de conhecer o Chico Buarque, com a esposa. Enfim, teve muitas outras autoridades, assim, autoridades e pessoas, artistas e tal, que eu visitaram, que eu gostei de ter conhecido. Uma das características dele que eu achei mais interessantes é a resiliência. Então, eu percebi desde o primeiro momento que ele foi preso que ele sempre tinha um discurso assim: eu sou inocente, eu estou preso aqui politicamente e eu vou sair daqui, eu vou resolver isso aqui. Então, ele é muito resiliente quanto a isso. Então, e ele sempre demonstrou assim muito otimismo. Ele sempre demonstrou ser um cara sempre muito otimista. E outra coisa que ele falava muito, que eu acho bastante interessante para qualquer ser humano, é que quando ele falava assim: hoje eu tô sentindo que eu tô com um pouco de raiva e eu preciso controlar essa raiva, porque essa raiva só vai fazer mal para mim e não vai fazer mal para a pessoa que eu tô sentindo raiva. Eu preciso controlar minha raiva para poder pensar racionalmente e estrategicamente sobre como decidir minha vida e como resolver minhas situações. A raiva da situação toda, né, dele estar preso e tal, dele achar dizer que isso tudo era uma grande injustiça, que isso tudo era só para tirá-lo do jogo político e tal. Por exemplo, para você perceber o profissional o profissional da política que ele é. Quando foi concedido entrevistas, que foi autorizado pelo ministro Lewandowski que ele concedesse entrevistas preso, o que ele passou a fazer? Primeiro ele chamou a equipe dele, o advogado, conversaram sobre quem seria o entrevistador, para qual veículo de comunicação seria dada a entrevista e como é essa pessoa. Então, com o tempo, Guilherme, conforme eles escolhiam para quem ele dava entrevista, ele dizia para mim: hoje eu preciso estudar esse jornalista que vai me entrevistar amanhã. E teve casos de entrevistadores que ele disse para mim: eu fiquei até as 2 horas da manhã estudando esse cara para entender a cabeça desse jornalista, dessa pessoa que vai me entrevistar, para que eu possa entender ele, para que eu possa conversar com ele de uma maneira mais eficiente e eficaz. Então, eu percebia nele um grande profissionalismo, assim, uma grande preocupação em ser profissional no que ele está fazendo, sabe? Isso eu achei bastante interessante. E uma coisa interessante também que eu achava era o seguinte: ele já sabia, quando vem um entrevistador, alguém entrevistar ele já sabia mais ou menos as perguntas que fariam, porque muitas se repetem, né? Então ele praticava comigo, com o advogado ali na cela, ele praticava as respostas para se me perguntarem isso, eu vou responder assim, 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 assado. Beleza. Aí chegava no dia da entrevista, eu tive o privilégio de acompanhar todas, né? Aí chegava no dia da entrevista, vinha exatamente essa pergunta para ele. E aí ele respondia, mas respondia de uma maneira diria, mais fraca, ou menos interessante. Aí eu abordava ele na cela, né? Um dia, depois da entrevista, eu falava: ô Lula, aqui com a gente você deu uma resposta para essa pergunta muito legal, cara. Muito bacana, muito convincente, um argumento muito sólido. E lá na entrevista mesmo, a pergunta você não conseguiu responder dessa maneira, ficou meio dúbia a tua resposta. Aí ele brincava e falou assim: Chastalo, apesar de 40 anos de experiência com entrevista e tal, quando liga uma câmera na tua frente, liga aquela luz, raciocínio diminui a capacidade de raciocínio intelectual, e aí você acaba dando resposta, as coisas acabam não vindo, e você acaba dando resposta que você não quer, e que você acaba se... muito obrigado por essa pergunta, muito obrigado mesmo. O que acontece? Vou explicar a origem dessa história. Depois de umas 2 semanas do Lula preso, eu comecei a ser questionado assim: antes de ontem, dia tal, quem visitou o Lula? Dia tal, o que aconteceu? E a minha memória não ajudava muito nisso. Então eu passei a fazer um relatório diário sobre tudo o que acontecia. E aí, 9 horas da noite, 10 horas da noite, a hora que eu estava liberado, eu perdi ali, passava ali uns 10, 15 minutos escrevendo num Word ali qualquer, escrevendo tudo que aconteceu no dia. Quem visitou, o que ele falou, o que nós conversamos. Porque eu comecei a achar relevante as coisas que ele falava e as estratégias aquilo que ele estava pensando sobre o momento do país e tal.
Eu comecei a anotar tudo isso, anotar o que ele falava, anotar a percepção que ele estava tendo sobre a atualidade do país, a atualidade do mundo e tal. Comecei a fazer as anotações diárias para isso. Eu fui bastante disciplinado nesse aspecto, porque são poucos dias que eu não escrevi, entendeu? Então, chegou ao final, quando ele foi solto, eu tinha um material ali de aproximadamente 800 páginas. Aí eu comentei, pô, isso aqui, eu comentei com a minha esposa e tal. Aí eu até comentei, isso aqui pode dar um livro, se eu tomar, claro, certas cautelas, certos cuidados, né? Para não expor coisas pessoais, para não expor a própria instituição. E aí acabou saindo na imprensa, eu não lembro quem que perguntou para mim, algum jornalista perguntou sobre isso, sobre você escrever um livro, até porque o Leonardo Padura, foi o Leonardo? Enfim, uma das visitas do Lula falou isso para mim, falou assim, ô Chastalo, você está vivendo um momento histórico aqui. Você tem obrigação para a história de você escrever o que está acontecendo aqui. E aquilo já me acendeu aí essa luz, né? Porque, pô, eu já tô escrevendo um relatório para que eu tenha acesso a informações do passado. Se eu melhorar isso aqui, acrescentando as falas do Lula, acrescentando algumas coisas, pode ser que seja viável alguma coisa realmente. E a partir daí, quando ele saiu, só para terminar, né? Quando ele saiu da cadeia, a gente teve um encontro, alguns meses depois. Nós tivemos um encontro em São Paulo, onde nós almoçamos juntos. E aí ele falou comigo, falou, senhor Chastalo, saiu na imprensa que você está pretendendo escrever um livro sobre o tempo que eu fiquei presa lá com você? Eu achei a pergunta dele bem direto, como ele sempre foi, direto. Eu falei, presidente, então tem muita gente que está perguntando se eu vou escrever ou não, se eu posso escrever, se eu tenho condições de escrever alguma coisa que eu acho importante para a história, que fique registrado isso e tal, e você é o único cara que pode falar porque você que mais conviveu com ele e tal. Esses eram os argumentos. Aí eu falei para ele assim, o que você acha? Aí a resposta dele foi bem assim. Eu falei, ô Chastalo, se escreva o que você quiser. Se você quiser falar mal de mim, você fala. Se você quiser falar bem de mim, você fala. Eu não tenho direito de censurar você em absolutamente nada, porque eu sou um cara democrático e republicano. Você faz o que você quiser. Essa foi a resposta dele. O último contato dele comigo foi quando ele já tinha sido eleito, e aí ele telefonou para mim para saber alguma coisa aqui sobre o Peru, sobre a situação do ex-presidente Castilho e tal. Aí ele ligou para mim para conversar um pouco sobre isso. Foi o último contato que eu tive com ele. Normalmente ele ligava para mim, sabe quando? No meu aniversário, que é 10 de fevereiro. Mas por que ele lembra do 10 de fevereiro? Porque, por coincidência, 10 de fevereiro é o dia do aniversário do PT, né? Aí, quando ele vai na comemoração do PT, o cérebro dele ativa e ele fala, pô, hoje é o aniversário do Chastalo. Aí ele pede para telefonar para mim, para dar um oi só e parabenizar e tal. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Agora, o Brasil precisa de vocês. Porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Nós temos que fazer. Nenhum desses companheiros que está no governo veio aqui para ganhar salário. Ou veio aqui para ganhar imunidade, não. Eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. É atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral. E vocês têm que aprender uma lição.
Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer, Sorriso, com o Companheiro da Juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem? Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens? 65% votaram no Milei de 16 a 24 anos de idade. Como é que a gente vai competir na formação política dessa juventude que está abandonada na periferia, sendo violentada todo dia com a indústria da fake news, com a indústria da mentira, com a indústria da destruição? Como é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Quando é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto Rondon na periferia desse país? Para que vocês que são politizados, para que vocês que são bem preparados politicamente, vá para a periferia, dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. O Brasil não pode mais continuar sendo um país que a gente conquista uma coisa, vem um governo e destrói. No outro ano conquista mais uma, vem outro governo e destrói. Assim a gente nunca consegue subir uma escada inteira. A gente sobe um degrau, ele derruba a gente para trás. A gente sobe 2 degraus, ele derruba a gente para trás. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.